Graça e paz sobre a tua vida. Compreendemos a justiça de Deus? Compreendemos o que significa essa justiça? Isso que nós precisamos entender para viver o reino de Deus, não na perspectiva religiosa que muitas vezes nos submetemos, mas andarmos segundo o conhecimento e a vontade planejada, segundo o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas. Isso que precisamos entender. Existe um pedaço em Apocalipse que fala do louvor e da glória de Deus. E a gente pode ler isso do Cântico de Louvor. Isso está lá em Apocalipse 15, 3 e 4, que diz assim. Apocalipse 15, nos versículos 3 e 4. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. O que são esses atos de justiça de Deus? Precisamos entender, não na nossa perspectiva de justiça no sentido de condenação, de punição daquele que merece. Como nós muitas vezes entendemos segundo o conceito de justiça que nós temos. A justiça divina não está no aspecto de condenar, mas sim de salvar, de reconciliar, de repartir sua vida conosco. Esse é o fato importante entendermos. Porque nós pensamos muitas vezes que a questão de vida eterna, de condenação, de inferno, é uma coisa para o futuro. E isso é que nós não entendemos. O homem já está condenado, já está morto em seus delitos e pecados. O que Deus faz, diante da sua misericórdia, graça, diante da sua glória, diante da sua justiça, Ele age em nosso favor. Ele faz uma oferta do seu Filho para que pudesse, por meio dele, reconciliar os homens com Deus. A justiça de Deus se revela nisto, no repartir daquilo que nós não merecemos, do repartir conosco da sua vida. E ele faz isso através da oferta. Jesus revela esta mesma justiça se ofertando. Mesmo querendo e achando e compreendendo que era difícil o que iria passar, ele se submete à vontade do Pai e faz isso por amor a nós. Se oferece a sua vida. O que nós precisamos entender é que nisso é que está a justiça de Deus. O repartir da vida, o fazer da vida uma oferta em nosso favor e nós não merecemos. Não fizemos nada e nem podemos fazer nada para merecer isto que Ele faz por nós. Nos salvar, nos resgatar, comprar-nos para si, para que pudéssemos experimentar da verdadeira vida, da verdadeira liberdade, do entendimento do que seja a liberdade. De poder escolher entre fazer o bem ou não. E isso só compete àqueles que são libertos por Cristo Jesus. Nós temos que entender estas coisas. A justiça de Deus se revela nisso. E tendo recebido isso, nos sujeitando a essa vontade, como servos de Deus, como servos da sua justiça, do seu amor, da sua graça. Nós nos submetemos, procuramos com empenho, conhecer a vontade de Deus, conhecer a Deus. Isso que temos que fazer, porque conhecendo a Deus é que está a vida eterna. No conhecimento de Deus está a vida eterna. E quando o conhecemos, nós o imitamos. Imitamos porque compreendemos ser os verdadeiros valores que precisamos aprender. Isso que temos que entender. Essa é a vontade de Deus. Para que aí assim, como filhos de Deus, glorifiquemos o seu nome, honremos o seu nome e vivamos a sua vontade, imitando aquilo
que Ele quer que imitemos. Por isso, como filhos, não temos outra maneira de viver que não fazer da nossa vida uma oferta em favor do outro. Por isso que Jesus disse, quer ser meu discípulo, quer conhecer a Deus, então negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Muita coisa para falar? Não. Negar é morrer. Tomar a cruz é reconhecer a morte para aquilo que nós desejamos, para nossa vontade e nossos desejos naturais. E nos sujeitarmos à vontade de Deus. Seguir o modelo de Cristo é seguir a vontade de Deus. É empenhar no conhecimento de Deus e se sujeitar à vontade de Deus. Essa é a vontade do Pai para as nossas vidas, que nós entendamos isso. Pois nisso está a verdadeira vida, nisto está a verdadeira libertação, nisso está a plenitude de vida e nisso está o verdadeiro contentamento. O repartir da nossa vida com quem não conhece a Deus. Que possamos entender essas coisas, que possamos compreender a vontade de Deus e nos sujeitarmos a essa vontade, fazendo da nossa vida uma oferta em favor das pessoas, praticando atos de justiça, ajudando a quem precisa, independente de ser nosso amigo ou nosso inimigo. Pois Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos, fala: se o nosso inimigo estiver com fome, devemos dar de comer. Se estiver com sede, dar-lhe de beber. Sem contar que devemos orar por eles. Então, que a gente possa entender essas coisas e nos sujeitarmos à vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.